Audiolivro para tornar teus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. E escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão. O vídeo de hoje será um curso para novos convertidos. Ao receber Jesus como Senhor e Rei da sua vida, a Bíblia Sagrada garante que a partir de então você nasceu de novo, isto é, nasceu para Deus, João 3, versos 6 ao 7. Embora você seja a mesma pessoa por fora, tenha o mesmo nome, a mesma aparência e viva na mesma cidade, você é uma nova pessoa e tem uma nova natureza. Você também passou a fazer parte de uma família, a família de Deus, João 1 e 12, com direito de ter um irmão mais velho, Romanos 8 e 29. Você descobrirá uma nova direção para a sua vida, em que o verdadeiro propósito da sua existência será revelado. Por meio do Espírito Santo, Cristo te conduzirá dia a dia ao lugar do seu destino. A vida abundante, João 10 e 10. A partir de agora, o Espírito Santo irá nutrir em seu coração um profundo anseio de se tornar um verdadeiro cristão. Não é por acaso que você está no curso para novos convertidos. Já que você é um bebê espiritual, o curso para novo convertido é um tipo de jardim de infância, onde você dará os primeiros passos da vida cristã. O objetivo desse curso é ajudar os novos convertidos nesse importantíssimo processo inicial de crescimento. Os assuntos aqui abordados suprem as necessidades básicas desse novo seguidor de Jesus e guia no processo de crescimento e formação de caráter cristão. Tornar-se um seguidor de Jesus é a coisa mais maravilhosa que pode nos acontecer e a melhor decisão que podemos tomar nesta vida. Muitas são as alegrias e contentamentos que o aguardam no caminho da experiência cristã. Devemos, contudo, ser franco. Ser um seguidor de Jesus nem sempre é fácil. Surgem problemas, tentações e provações que você jamais esperou encontrar em seu caminho. Mas esteja ciente que o propósito de tudo isso é roubar, matar e destruir. As grandes vitórias, a abundante bênção que estão reservadas para você, saiba, porém, que em Cristo você já é mais que vencedor. Romanos 8, 37. E não está sozinho nessa luta. Através do poder do Espírito Santo, do apoio do seu líder, do seu discipulador pessoal e, sobretudo, em submissão à palavra de Deus, você andará sempre em vitória. Lembre-se do que Cristo prometeu: nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Esteja seguro que Ele jamais te esquecerá. Portanto, trace a rota que irá seguir o trilho do crescimento. Decida nunca voltar atrás. Aconteça o que acontecer, você caminhará sempre com Cristo. Lição 1. Veja o que aconteceu com você. Introdução. O homem, por natureza, é pecador e está muito distante de Deus. O apóstolo Paulo descreve o grau de depravação da humanidade em Romanos, capítulo 3, versos 10 ao 18. E destaca a injustiça e a ignorância sobre as coisas espirituais, a maldade, a violência, a corrupção e outras coisas piores existentes no homem distante de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, e 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4, ele explica a principal razão pela qual o homem, em seu estado natural, se recusa a aceitar esse fato. O tal homem, segundo disse, precisaria ter visão espiritual aberta para entender essa verdade. Entretanto, foi privada dela, pois Satanás o cegou. Estar cego do ponto de vista espiritual é o mesmo que estar morto para Deus e para tudo que se relaciona com Ele. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Quando Cristo nos salvou, Ele nos deu vida, nos ressuscitou para que pudesse aceitá-lo. Por isso, o arrependimento é o primeiro passo que tomamos para recebermos a salvação que Deus nos oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, verso 36 ao 38, Atos 17, verso 30. O que não é arrependimento? Aquele sentimento de culpa que vem depois de pecarmos não é arrependimento. O sentimento de culpa é um gatilho emocional que acionamos quando fazemos algo errado.
mas não se constitui arrependimento, pois depois de algumas horas nos esquecemos e repetimos os atos e empilhamos pecado sobre pecado. Sentir tristeza por ter pecado não é arrependimento. Muitos se entristecem quando são descobertos no ato pecaminoso e são desmascarados e expostos. Mas sua tristeza deve ser a consequência que sofrerão pela vergonha e pela penalidade, não por saberem que seu pecado ofende a Deus e o afasta dele. 3. Tentar melhorar como pessoa não é arrependimento. Muito esforço é aplicado na tentativa de mudar o estilo de vida, redefinir o ciclo de amigos, melhorar a linguagem e se tornar mais refinado. Porém, a base desse esforço é autojustiça. O profeta Isaías disse que o homem, nessa tentativa de se aproximar de Deus por seu esforço próprio, se distancia ainda mais dele. Isaías 64, verso 6. Estar informado sobre a verdade não é arrependimento. Existe uma linha tênue entre saber o que a Bíblia diz e crer no que ela diz. O crer exige uma fusão entre saber e entender, entre conhecer e aceitar, entre crer com o intelecto e crer no coração, reconhecer no íntimo do ser. Satanás crê, Tiago capítulo 2, versos 19 a 20. Embora não tenha manifestado qualquer sinal de arrependimento. Informação por si só não produz arrependimento. O que é arrependimento verdadeiro? É cair em si e ser realista com relação ao pecado diante de um Deus santo, justo e bom. O homem fica chocado com sua condição caída e é despertado por um desejo profundo de buscá-lo. Salmo 38, verso 8, Salmo 51, verso 1 ao 4. Ele deseja livrar-se do cheiro do pecado, da tristeza e da vergonha que o separou do Pai. Esse é o momento mais lúcido do homem, quando ele está conciso do seu estado de morte espiritual, no qual se encontra. Salmo 32, verso 5. 2. É uma disposição convicta de abandonar o pecado. Quando fica claro que é o pecado e quem é Deus, o homem deseja desvincular dessa natureza morta. Romanos capítulo 7, verso 24. Para aproximar-se de Deus, ao invés de esperar ser descoberto ou desmascarado, ele próprio se denuncia e sabota seu antigo esquema pecaminoso para alcançar misericórdia diante de Deus. Provérbios 28 e 13. E receber perdão. 1 João 1 e 9. Veja também Zacarias capítulo 1, verso 4. Gálatas 5, verso 19 ao 21 e Efésios 5 e 5. 3. É odiar o pecado por amor a Deus. O homem arrependido encara o seu pecado como um escravo ao algoz. Enquanto ele esteve sob o seu domínio, sofreu humilhação, perdas e afrontas. Assim como o escravo não tem identidade nem valor próprio, a sua natureza caída lhe tirou toda a dignidade, fazendo-lhe escravo do pecado. É por isso que o homem verdadeiramente arrependido, quando tentado, revive seu passado cruel com nojo e ódio. Ezequiel capítulo 20, verso 43. Pois ele não é e nem deseja ser outra vez o seu escravo. Ele agora é servo da justiça. Romanos 6, verso 18. 4. É estar pronto a resistir, se for possível, a quem deve. Certos tipos de pecado podem se encaixar nesse princípio de restituição. Devolver algum objeto, renegociar e pagar uma dívida antiga, conforme a regra de Levítico 6, do 1 ao 7. Nenhuma regra é pesada para quem está verdadeiramente arrependido. Zaqueu nos ofereceu um exemplo singular de um pecador arrependido e pronto a restituir. Lucas capítulo 19, verso 8. O que o arrependimento envolve? Um novo rumo para seguir. A própria definição do termo é
voltar-se para longe de ou seguir em direção de. O arrependimento é alguém que está decidido a ficar longe do pecado e, para isso, vira as costas para ele e segue em direção oposta. De forma prática, isso significa romper a antiga amizade com o mundo. 1 João capítulo 2, verso 15, Tiago 4 e verso 4. Contrariar a si mesmo, Lucas 14, verso 26, e viver para um novo e mais elevado propósito, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. 2. Uma mudança radical de atitude. A primeira mudança a acontecer relaciona-se à atitude interior de independência e rebelião que o homem tinha para com Deus. Arrependido, agora ele não faz o que quer, nem é dono do próprio nariz, pois aquela pessoa que ele era foi crucificado com Cristo, Romanos 6:6, quando literalmente se despiu ou despojou-se de todos os feitos daquela natureza espiritualmente morta, Efésios 4:22, Gálatas 3:9. A altivez, o orgulho, a soberba deram espaço a um coração submisso à vontade de Deus e dependente dele. Mateus capítulo 6, verso 10. 3. Uma transferência de reino. Jesus abriu seu ministério anunciando a chegada do reino com poder. Marcos capítulo 1, verso 14 ao 15. O arrependido entendeu o que aconteceu a ele. Sua vida mudou. Ele tem outro rei, outras leis, outros princípios, outros valores, outro estilo de vida. Seu alvo é Cristo, assim como os redimidos que João viu no Apocalipse, capítulo 14, verso 4. Ele segue o Cordeiro para onde quer que vá. Conclusão: aquele que provou a alegria produzida pelos resultados do arrependimento, Lucas capítulo 15, verso 22 ao 24, jamais desejará viver as tristezas e a angústia causada pelo pecado e suas consequências, Lucas 15, verso 14 ao 21. O arrependimento não foi apenas uma redefinição do curso de sua vida, foi uma mudança de mente, Lucas 15, 12 ao 13. Comparando com capítulo 15, o verso 17 ao 19, o arrependimento realmente acontece quando aquele que se afastou de Deus para cair na podridão do pecado decide abandonar o pecado para mergulhar em Deus e se banhar em sua santidade. Aplicação teórica. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas desta lição e descreva o processo do arrependimento em sua própria conversão. Lição 2. Você nasceu de novo. A palavra de Deus garante que quando você sinceramente se arrepende dos seus pecados e com a ajuda do Espírito Santo depositou a sua fé em Jesus Cristo, entregando-lhe o controle total de sua vida e fazendo dele seu Senhor e Rei, naquele instante você nasceu de novo. Muitas outras coisas maravilhosas aconteceram com você instantaneamente. Cristo entrou em sua vida. 1. A vida de Deus está agindo dentro de você agora. 2. Você se tornou um filho de Deus e agora faz parte da verdadeira família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19. 3. Deus perdoou todos os seus pecados e sua dívida com ele foi cancelada. Gálatas capítulo 1, verso 14. 4. Você se tornou perfeito em seu espírito. A justiça de Deus foi imputada a você e apesar de ainda ser pecador, por meio de Cristo aqui na terra, você é a própria justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Seu nome foi escrito no livro da vida, Apocalipse 3 e 5, Romanos 8, 38 ao 39. Você recebeu gratuitamente o direito de viver eternamente com Deus, João 3 e 36, Efésios 2 e 8. 7. Você foi selado com o Espírito Santo e agora pertence a Deus para sempre, como sua propriedade exclusiva, Efésios 1 e 13. Você ganhou uma nova natureza. 1. Não foi uma mudança de forma, como a água pode mudar de líquido para vapor, ou de vapor para neve, ou de neve para líquido. É
continua sendo fundamentalmente a mesma coisa. O que aconteceu foi muito diferente. Você mudou espiritualmente da água para o vinho, o que representa uma mudança de natureza, não apenas de forma. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2. A experiência do novo nascimento ocorre em nosso espírito, dentro de nós. Romanos 7, 22. Mesmo que por fora a sua aparência física continue a mesma e em que sua mente se encontre os mesmos pensamentos de sempre, você é nova criatura. Pois dentro de você, no espírito humano, que o apóstolo chama de homem interior, você agora tem prazer na lei de Deus. 3. Porém, assim como o bebê que nasce e cresce, você que nasceu para Deus terá que crescer espiritualmente e fortalecer-se em Deus para se tornar adulto, maduro na fé e experimentar o sucesso e o êxito em todo o reino de Deus. Efésios capítulo 4, verso 13 ao 15. 2 segredos para você crescer espiritualmente. 1. Andar em amor. 2. Viver pela fé. O amor e a fé verdadeira vêm por 2 passos que você decide tomar. 1. Ouvir a palavra de Deus e devotar atenção ao que ela diz. Romanos 10 e 17. 2. Praticar a palavra de Deus. Tiago 1 e 22. A palavra de Deus lhe dará conhecimento completo de quem você é, de tudo que você já tem, de tudo que você pode fazer por meio de Cristo Jesus. Mateus 17, 20. Conclusão. Você nasceu de novo. Saiba que Deus está morando dentro de você. A presença onipotente do Senhor coloca à sua disposição recursos sem limite. Pela fé no sangue de Jesus, você agora é a justiça de Deus para sempre aperfeiçoado e Ele próprio se alegra em tornar isso público. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 2. Agora você está pronto para crescer espiritualmente, até que a vitória se manifeste em todas as áreas de sua vida. Não perca tempo. Aplicação teórica. Examine cuidadosamente e medite todas as referências bíblicas dessa lição. Aplicação prática. A Bíblia diz que você nasce de novo e recebe uma nova natureza quando confessa sua fé em Jesus. Descreva como essa nova natureza é revelada diariamente através do seu comportamento. Lição 3. Você já recebeu a salvação? Você é um crente em Jesus Cristo? Já se arrependeu dos seus pecados? Já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor? Se for assim, então você pode e deve mesmo ter a certeza da sua salvação. Se ainda não se decidiu, é necessário dar esse passo, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, recebendo-o em seu coração pela fé. João capítulo 1, verso 11 e 12. Quase 200 vezes a fé ou formas de crer é apresentada como única condição da salvação em todo o Novo Testamento. Essa fé deve ser colocada em Cristo como substituto e Salvador. Não é fácil confiar em alguém que nunca se viu, principalmente no que tange ao assunto mais importante da nossa vida, nosso destino eterno. Mas esta é a única condição pela qual somos salvos. Permaneça em Jesus. 1. Qualquer pessoa pode autoavaliar-se quanto à eternidade. Em quem você confia? A quem você clama em oração? Diante de quem você adora? Quem dirige a sua vida e lhe dá base para todas as decisões que precisa tomar diariamente? Se o primeiro nome que vem à sua mente for Jesus, acredite, você tem a vida eterna. João capítulo 5, verso 13. 2. Estar em Cristo e permanecer nele, crescendo em graça, em sabedoria, obediência, amor, é forte indício de que você é salvo e pertence a Jesus.
Aquele que não lhe pertence jamais virá a ele. João capítulo 6, verso 37. 3. Você deve sempre lembrar que Jesus te amou até o fim. João 13, 1. E tornou você membro do teu corpo. 1 Coríntios 12, 13. Ele prometeu te guardar. João 10, 28 ao 30 e Romanos 8, 28 ao 39. Intercede por você diante do Pai, Hebreus 7, 25. Além disso, te selou para a redenção com o Espírito Santo, Efésios 4, 30. 4. Jesus é um ponto de convergência para a humanidade. Aquele que crê recebe a vida eterna. Aquele que resiste a Jesus atrai a ira de Deus. Vida ou morte, salvação ou condenação, perdão ou juízo, tudo depende de nossa postura para com Jesus. João 3:36. Permaneça na palavra. 1. A palavra diz que você recebeu redenção. Romanos 3:24. 2. A palavra diz que você recebeu reconciliação. 2 Coríntios 5:19 ao 21. 3. A palavra diz que você recebeu perdão. Romanos 3:25. 4. A palavra diz que você recebeu libertação. Colossenses capítulo 1, verso 13. A palavra diz que você recebeu aceitação. Efésios 1:6. 6. A palavra diz que você recebeu justificação. Romanos 3:24. 7. A palavra diz que você recebeu glorificação. Romanos 8:30. Permaneça firme. Ao crer em Jesus, você é salvo pela graça de Deus. Porém, você ainda não é perfeito em todas as suas ações. Só Jesus é perfeito em todas as suas ações. Será que mesmo assim você pode ter a certeza da sua salvação? 1. Jesus nos salva, não com base na nossa perfeição, mas com base na sua graça, Efésios 2, 8 ao 10, pela qual nos proveu meios para assumirmos em Cristo outro padrão de vida. Tendo a certeza da salvação que recebemos, temos mais força para resistir à tentação e vencer as atribulações da vida. 2. Você é salvo pela graça de Deus mediante a sua fé em Jesus. Quando tiver a verdadeira fé, as obras vêm automaticamente pela influência do seu contato com a palavra de Deus. Pelo íntimo do Espírito Santo e pela vida no corpo, a igreja, Romanos 3, 19 e 24, Romanos 4, 1 ao 8. 3. Alegria em saber que é salvo supera o poder da tentação e vence a tristeza da tribulação que ela traz. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 4. Procure sempre manter em sua memória que você é completo em Cristo. Gálatas 2, 9 ao 10. Possui toda sorte de bênção espiritual. Efésios 1 e 3. E ainda mais é um herdeiro do céu. 1 Pedro 1 e 4. Conclusão. A salvação não depende de suas emoções, mas sim do que diz a palavra de Deus. João 5 e 24. Alguém que não sabe nadar não pode salvar aquele que está se afogando. Igualmente, você não poderá ganhar almas para Jesus se não tiver a certeza da sua salvação. Uma vez que você recebeu tão grande salvação, irá querer a salvação dos outros que você conhece. E para isso desejará também desfrutar de uma vida santa e aplicada ao estudo das Escrituras Sagradas. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Aplicação teórica. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas dessa lição. Aplicação prática. Compartilhe uma experiência recente em que você perseverou por intermédio da palavra de Deus. Lição 4. Alimente-se diariamente. Introdução. Quando uma criança nasce, seus pais precisam planejar a melhor dieta possível para ajudá-la a crescer saudável. João capítulo 6, verso 51. No reino de Deus não é diferente. Podemos ser adultos quando nos convertemos, mas espiritualmente somos recém-nascidos e precisamos de um leite especial. 1 Pedro capítulo 2, verso 2.
Deus providencia muitas pessoas preciosas para nos ajudar e ainda nos dá pais espirituais, para nos prover cuidado e um modelo de vida. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 e 16. Seu desejo é que nunca falte o alimento, por isso ele escolheu vários pastores segundo o seu coração, Jeremias 3 e 15, para alimentá-lo na célula dos cultos de celebração e no discipulado. Mas o maior prazer do Pai é ver você pegando o alimento com as próprias mãos e levando à boca através da vida devocional. O melhor alimento para o bebê é o leite materno, e para o novo crente é a palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias para alimentar espiritualmente, para fortalecer, para se purificar, para livrar-se dos pecados, para renovar a mente, para ajudar a receber resposta de oração, para ter sabedoria e receber direção e orientação nas decisões, para aperfeiçoar-se, para garantir uma vida bem-sucedida e permanecer firme. Medite na Bíblia dia e noite. Essa prática é fundamental para extrair de cada leitura consolo de Deus, cura, promessa, correção e edificação, rendendo-se por fim humildemente à obediência de Cristo que Ele exige. Em cada leitura é importante observar o que o texto está ordenando, que está condenando, proibindo, prometendo, ensinando ou alertando. Quando terminar a leitura, você deve continuar refletindo durante o dia nas lições extraídas do texto bíblico. A palavra de Deus é viva e ativa. Ela irá trabalhar em você. A palavra de Deus é um tipo especial de espelho. Ela reflete o que está dentro do seu coração e traz a verdade à tona. É Jesus de forma impressa falando, agindo, ministrando em nossa vida enquanto lemos a Bíblia. Organize a sua leitura diária. A leitura da Bíblia pode ser muito estimulante ao novo crente. Há várias sessões específicas no conteúdo bíblico. Uma boa sugestão é dividir cada sessão pelos 7 dias da semana e ler uma porção de cada sessão diariamente. Veja você mesmo e começa como preferir. Do livro de Jó ao de Cantares de Salomão, há uma seção exclusiva de poesias ricas em princípios espirituais e práticos para a vida. Do livro de Isaías ao de Malaquias, há uma seção de profecias surpreendentes. Do livro de Gênesis ao de Esther, encontra-se a seção de histórias. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, encontra-se a biografia de Jesus contada sobre 3 perspectivas diferentes. No livro de Atos dos Apóstolos está a história de origem da igreja, a atuação do Espírito Santo e o desempenho do ministério apostólico e das missões mundiais. Os livros de Romanos, a 1ª e 2ª de Pedro e Judas são registro das cartas apostólicas dos grandes homens de Deus. João escreveu o Evangelho de João, suas cartas 1, 2 e 3 de João e o Apocalipse. Conclusão: milhões de pessoas em todo o mundo aceitam a Bíblia como livro inspirado por Deus e faz uso diário dela como seu guia para a vida. Ela conforta os tristes, aconselha os pecadores e transforma aqueles que aceitam como boca de Deus. Ao longo dos séculos, pessoas preferiram sofrer qualquer prejuízo pessoal, até mesmo o mártiro a perder a Bíblia. Homens poderosos e autoridades de muitas nações em diferentes tempos tentaram sem sucesso destruir a Bíblia. Valeu a pena o sacrifício dos nossos antepassados. Hoje temos em mão a Bíblia numa linguagem simples, com letras, tamanho e formas variadas. A Bíblia é para o cristão o que o telescópio é para o astrônomo. Uma leitura cuidadosa o conduzirá aos novos mundos de revelação e do conhecimento de Deus.
Vamos aproveitá-la e ler ao máximo. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas dessa lição. Faça um planejamento de leitura da Bíblia, começando com pelo menos um capítulo diariamente. Antes da leitura, ore e peça ao Espírito Santo para que lhe dê compreensão das verdades contidas no texto a ser lido. Após ler o texto, dedique pelo menos 30 minutos do seu dia meditando nele. Se necessário, releia o texto quantas vezes considerar necessário. Marque as partes do texto que mais lhe chamam a atenção e escreva uma folha à parte, referências dos versículos e o que você pensou a respeito deles. Se persistir em dúvida, anote e peça esclarecimento ao seu líder ou professores da EBD. Lição 5. Aproxime-se de Deus através da oração. Introdução. Orar é falar com Deus e ter comunhão constante com Ele. É como dizia Bill Bright: como filho de Deus, você tem a oportunidade de uma audiência instantânea com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Presidente dos Presidentes. Qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja a hora, a agenda dele está livre para receber você. Ele definiu a oração como um diálogo entre duas pessoas que se amam, Deus e o homem. A oração é o caminho mais curto para a intimidade com Deus. George Miller obteve poderosos resultados através da oração. Ele anotou 50.000 respostas de oração durante o seu ministério. Tenho ensinado que o maior segredo da oração é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Entretanto, é fundamental organizar sua rotina de oração para que ele não se torne monótona, nem se reduza a lamúrias, queixas e repetições, mas seja poderosa e eficaz. Os 10 mandamentos específicos sobre a oração. Ore enquanto espera o Senhor. Marcos 13:35. Ore em favor das autoridades constituídas. 1 Timóteo 2:1 e 2. Ore em favor dos líderes espirituais. 2 Timóteo 3:1. Ore em favor dos inimigos. Lucas 6:28. Ore uns pelos outros. Tiago 5:16. Ore em acordo. Mateus 18:19. Orem no Espírito, Judas 20 e Efésios 6 e 8. Ore pelos enfermos, Tiago capítulo 5, verso 14 e 16. Ore para resistir à tentação, Lucas 10 e 2. Ore por aqueles que estão em pecado, 1 João 5 e 16. As 8 formas de oração. Faça a oração de louvor e adoração, Mateus 6 e 9. Louve-em por seu grande nome, pelo seu poder e por seus atributos, por seus milagres, por sua salvação, por seu perdão, por suas misericórdias e fidelidade. Faça intercessão como Abraão por Ló, Gênesis 18, verso 17 ao 33. E como Jesus por Pedro, Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Interceda em favor das nações não alcançadas pelo Evangelho e pelos esforços missionários ao redor do mundo. Interceda por cidades, países, por pessoas, famílias, situações políticas e econômicas. Ore por livramento, como fez Ezequias, 2 Reis 19, 1 ao 37. Ore expressando arrependimento, como Davi depois de adulterar, Salmo 51. Ore confessando nominalmente os pecados pessoais, Isaías 6 e 5. Os pecados das nações, Daniel 9, 3 ao 20. Neemias 9, 16. Os pecados das autoridades. Ore pela realização de seus sonhos, como Ana orou por um filho, 1 Samuel 1 ao 20. Ore pedindo direção, como Moisés, pedindo que Deus continue com o seu povo. Ore por seu sucesso pessoal, como Jabes, que clamou a Deus por sua bênção, pela ampliação das fronteiras e por paz permanente. Ore pelo poder da ressurreição, como Eliseu orou pelo filho da Sunamita.
2 Reis, capítulo 4, verso 8 ao 36. Ore pela ressurreição de sonhos, projetos e relacionamento que precisa receber vida para serem realizados. Orem como Abacuque, que buscou a Deus pelo avivamento da nação, Abacuque capítulo 3. Os 10 segredos da oração eficaz. 1. A oração precisa ser direcionada a Deus, Mateus 6 e 9. 2. A oração precisa ser feita com fé, Marcos 11, 23 e 24. 3. A oração precisa ser em nome de Jesus, João 15, 16. 4. A oração precisa ser perseverante, Tiago 5, 17 e 18. 5. A oração precisa ser feita com ações de graça, João 11, 41 e 42. 6. A oração precisa ser feita com hora marcada, Gênesis 3 e 8. A oração precisa ser feita com todo o tempo, 1 Tessalonicenses 5 e 17. A oração precisa ser feita de acordo com as Escrituras, Neemias 9, 6 ao 37. A oração precisa ser feita sem repetições, Mateus 6 e 7. 10. Em particular, coletivamente, Mateus 6 e 6. 11. A oração precisa ser profética, Salmos 118, verso 1 ao 19. Conclusão. Organize uma lista de nomes e relacione as pessoas, situações e locais, destacando os motivos pelos quais você orará e comece essa poderosa caminhada com Deus. Precisamos ter em mente que o tempo que passamos com o Senhor em oração é muito precioso. É quando veremos Deus liberar um poder dinâmico e sobrenatural para transformar a nossa história e escrever o nosso destino. Ele promete nos responder, Salmo 91 e 15, e nos mostrar as grandezas do mundo espiritual, Jeremias 33 e 3. Se permanecermos nele em oração, João 15 e 7. Faça como George Miller, não esqueça de registrar o dia da resposta. Aplicação teórica. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas dessa lição. Qual a importância da oração? Como devemos orar? Qual oração é eficaz? Compartilhe o que você aprendeu. Define um período diário de oração. Crie uma lista de alvos para a oração. Comece a oração dirigindo-se ao Pai por meio de Jesus Cristo. Louve ou adore. Ore de acordo com as instruções mencionadas nessa lição. Encerre agradecendo e louvando e adorando a Deus. Audiolivro para tornar teus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. E escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão. O vídeo de hoje será um curso para novos convertidos. Ao receber Jesus como Senhor e Rei da sua vida,